O silêncio do universo era absoluto. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum suspiro. Apenas o vazio infinito e impenetrável, a escuridão absoluta que se estendia sem fronteiras, sem começo, sem fim. Não havia luz para definir as formas. Não havia tempo para medir a eternidade. Não havia espaço para conter o que ainda não existia. Tudo era nada. Um nada tão profundo que a mente humana não pode alcançá-lo, pois até mesmo o conceito de nada exige que algo exista para defini-lo. E então, rompendo o silêncio cósmico, uma voz. Não uma voz comum, limitada por cordas vocais ou ondas sonoras, mas a voz que carrega em si o poder criador, a autoridade que sustenta galáxias e define a existência. Haja luz. E instantaneamente, como uma explosão de glória indescritível, a luz detonou nas trevas. Não foi um nascer gradual do sol, pois o sol ainda não existia. Foi a luz pura, primordial, divina, rasgando o tecido da escuridão como um relâmpago eterno. A primeira cor que jamais existiu. O primeiro brilho que separou o dia da noite. E Deus contemplou aquilo que sua palavra criara do nada e declarou com satisfação profunda: é bom. No segundo dia, Deus separou as águas. Imagine águas primordiais, vastas e sem forma, cobrindo tudo em um oceano cósmico infinito. Deus falou novamente, e as águas se dividiram. Algumas foram elevadas aos céus, formando as nuvens e os reservatórios celestiais. Outras permaneceram abaixo, cobrindo ainda a superfície do planeta. Entre elas, Deus estendeu o firmamento, uma cúpula majestosa e invisível que sustenta os céus e define o espaço onde a vida respiraria. O universo começava a ganhar estrutura, ordem, propósito, camadas sobre camadas de design intencional. O terceiro dia trouxe a terra seca emergindo das profundezas aquáticas. As águas inferiores foram reunidas, formando oceanos colossais que rugiam e brilhavam sob a luz divina. E onde antes só havia água, surgiram continentes, montanhas, vales, planícies. A terra firme apareceu, sólida e pronta para sustentar a vida. Mas Deus não parou ali. Ele falou mais uma vez. E do solo estéril explodiu uma sinfonia verde. Plantas de toda espécie germinaram instantaneamente. Árvores gigantescas com raízes profundas, arbustos carregados de frutos coloridos, campos de flores que perfumavam o ar recém-criado, gramíneas que dançavam ao vento, cada planta com sua semente embutida, cada espécie com seu código genético perfeito. Não foi evolução lenta. Foi criação instantânea e completa. No quarto dia, Deus colocou luzeiros no firmamento. O sol flamejante, uma fornalha nuclear de poder inimaginável, foi pendurado no céu para governar o dia. A lua prateada, refletindo a luz solar com sua beleza serena, para governar a noite. E depois, como se estivesse salpicando diamantes em veludo negro, Deus criou as estrelas. Bilhões delas. Galáxias inteiras girando em espirais de fogo. Nebulosas pintadas em cores que ultrapassam o espectro visível. Cada estrela posicionada com precisão matemática, não apenas para iluminar, mas para marcar estações, dias, anos. O maior relógio do universo havia sido instalado. O quinto dia explodiu em vida aquática e aérea. Deus falou sobre as águas e, de repente, os oceanos fervilhavam. Peixes de escamas prateadas cortando correntes, baleias colossais cantando nas profundezas, polvos mudando de cor entre os recifes de corais que também nasciam naquele instante, tubarões deslizando silenciosos, cardumes dançando em formações sincronizadas. A água, antes vazia, tornou-se um aquário divino de complexidade impressionante. E nos céus, aves de asas poderosas alçaram voo pela primeira vez. Águias planejando nas alturas, beija-flores vibrando em velocidade impossível, papagaios pintando o céu com suas cores,
corvos sábios, observando tudo do alto. O mundo ganhou som, cantos, chamados, ecos de vida. E então chegou o sexto dia, o ápice da criação, o momento mais sagrado. Deus povoou a terra com criaturas terrestres, leões rugindo ao estabelecerem seus territórios, elefantes caminhando majestosos com suas presas de marfim, lobos correndo em matilhas coordenadas, ursos pescando nos rios recém-formados, gazelas saltando com graça impossível, cada animal com sua função, seu nicho, sua beleza única. A criação estava quase completa, quase, mas faltava a peça central, a coroa de toda essa obra magnífica. Pela primeira vez na criação, Deus pausou para deliberar consigo mesmo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note o plural, a Trindade em conselho criativo. E então, algo extraordinário aconteceu. Deus desceu pessoalmente. Não criou à distância com uma palavra. Ele se ajoelhou, pegou o pó da terra, o mesmo material dos continentes que acabara de formar, e começou a moldar com suas próprias mãos. Como um escultor trabalhando argila, Deus formou cada detalhe: os ossos para a estrutura, os músculos para movimento, os órgãos para a sustentação da vida, o cérebro com bilhões de conexões neurais, os olhos capazes de captar luzes e transformá-las em imagens, os ouvidos sintonizados em frequências específicas, o coração que bateria sem parar por décadas. Quando terminou de moldar o corpo, Deus se inclinou sobre aquela forma de barro sem vida e soprou, não um sopro comum, mas o fôlego da própria vida divina. E algo milagroso aconteceu. Os olhos de Adão se abriram, ele piscou, respirou fundo, seus pulmões se encheram de ar pela primeira vez, seu coração começou a bater. Seu cérebro despertou para a consciência. Ele se sentou, olhou em volta e viu o rosto de Deus. O primeiro humano estava vivo, e ele não era apenas carne e osso. Ele carregava a imagem divina, capacidade de pensar, criar, amar, escolher, adorar. Adão era corpo, alma e espírito. Deus plantou um jardim especial no Éden, a região oriental. Não era um jardim comum de quintal. Era o paraíso literal na terra. Árvores de frutas que não existem mais, com sabores indescritíveis. Rios cristalinos de águas puras, dividindo-se em 4 direções, levando vida para todas as regiões. Pedras preciosas brotando naturalmente do solo, ouro, ônix, bedélio. Animais convivendo em harmonia perfeita, sem predadores, sem medo, sem violência. E Deus colocou Adão ali, dando-lhe um propósito: cultivar e guardar o jardim. Trabalho não era maldição, era vocação divina. Mas Deus percebeu algo. Não é bom que o homem esteja só. Pela primeira vez na criação, algo não era bom. Adão tinha comunhão com Deus, mas precisava de comunhão horizontal também. Então Deus trouxe todos os animais até Adão para que ele os nomeasse. E enquanto nomeava leões, tigres, macacos, pássaros, Adão percebia: para cada animal havia macho e fêmea. Mas para ele não havia correspondente. Ele estava sozinho em sua espécie. Deus fez Adão cair em sono profundo, um sono sobrenatural, como anestesia divina. E enquanto dormia, Deus abriu seu lado, retirou uma costela. Não criou do pó desta vez, mas da própria essência de Adão, fechou a carne, e da costela formou a mulher. Não inferior, não superior, mas complementar. Osso dos seus ossos, carne da sua carne. Quando Adão acordou e viu Eva, ele explodiu em poesia espontânea. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Foi o primeiro casamento da história, testemunhado pelo próprio Criador. E no 7º dia,
Deus descansou. Não porque estava cansado. Deus não se cansa, mas para estabelecer um padrão sagrado. Trabalho seguido de descanso. 6 dias de criação explosiva, um dia de contemplação satisfeita. Deus olhou para tudo que fizera e declarou: muito bom, não apenas bom, muito bom, perfeito, completo, funcional, belo, harmônico. O universo estava operando em sincronia divina, cada peça encaixada no lugar certo, cada criatura cumprindo seu papel e a humanidade vivendo em intimidade perfeita com o Criador. Mas essa perfeição não duraria para sempre. Porque dentro daquele jardim, Deus havia plantado 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele dera uma ordem clara, simples, testável. De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma regra, uma só, entre milhares de opções, apenas uma proibição: liberdade com limite, amor que exige escolha. A criação estava completa, a história estava prestes a começar. E naquele jardim perfeito, com Deus caminhando entre as árvores na viração do dia, Adão e Eva tinham tudo: propósito, comunhão, beleza, abundância, inocência e livre arbítrio. O palco estava montado, o cenário perfeito, os atores em posição, e a serpente, à espreita, observava tudo de longe, esperando o momento certo para fazer sua primeira pergunta venenosa.